E a minha convidada de hoje está aqui, é jornalista, 8 anos de atuação, jornalista em formação, estávamos conversando sobre isso, mas tem 8 anos de atuação, hoje é repórter da ND, ela é cerimonialista, já trabalhou na nossa co-irmã Rádio Araranguá, né? Foi apresentadora e editor-chefe do Jornal do Meio-Dia na TV Sul Catarinense, lá de Araranguá, é isso mesmo? Como é que fala o teu sobrenome, Luca? Luca Luktenberg. Luca, prazer em receber, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, mano, boa tarde pra você, boa tarde a todos os ouvintes aqui da 92. Ô Luca, por que inventou de ser jornalista? Paixão? Olha tem que só, ser paixão, né? Porque, olha... A gente já começa com uma pergunta bem polêmica, mas é amor desde criança mesmo, mano. Mas não foi sempre, foi sempre assim, né? Inicialmente eu queria ser atriz, fui até pro Rio de Janeiro buscar me profissionalizar como atriz. Aí lá eu decidi que talvez o jornalismo era o caminho. Você fez curso de ator, tudo? Fiz artes cênicas, fiz curso de teatro lá no Rio de Janeiro. Não, cara. Mas por que se decepcionou? Na verdade, eu gostava muito do ramo, é um ramo realmente muito bom, gostei, fiz muitas peças de teatro, fiz participação em novelas, filmes. Não vem com esse papo aí, você não fez peça de teatro? Fiz também, fiz algumas peças lá no Rio de Janeiro. Eu era bem novinha, inclusive, eu recém tinha feito 18 anos, botei uma mochilinha nas costas e fui, sozinha. Bem loucaça. Bem doida. Tem que Exato, ser, bem doida. Cara, você participou do que? Novela, você falou não? Participei também de algumas, fazia participações, né? Tá o quê? Figurino, assim, aquela... A gente chama de figuração ou marcação de cena, dependendo do espaço que tu ocupa naquela cena. Se é uma cena muito específica, onde tu aparece mais, tem um close, por exemplo, no teu rosto, aí é marcação de cena. Tá. Mas pra te entender como funcionava, eu era contratada de empresas de modelo e atores, né? Então, aí eles pegavam um perfil X e daí a gente era contratada para cenas específicas. Fiz a novelagem A Coração, fiz participação na Malhação na época, porque hoje não tem mais, né? Muito massa. 10 Mandamentos na Record também. 10 Mandamentos era o quê? Eu era uma esposa moabita. Uma esposa moabita que Exato. Com roupinha? A roupinha toda. Tem vídeo disso? Eu tenho algumas gravações, inclusive no meu Instagram. Mas bem lá pra baixo, né? Olha só, quando eu tinha 18 anos, você vai mandar pra gente. Mais de 10 anos. A gente vai publicar junto com a matéria dessa entrevista. Para com isso. Eu era tão diferente, gente, que vergonha. Cara, que animal, velho. Mas teve alguma coisa, teve alguma decepção? Você, não quero mais. Teve assim um 1.0, um marco? Mano, na verdade, sim, porque esse segmento é um segmento que, infelizmente, né, abrindo aqui pra ti, é um segmento que tem muita prostituição, tem muitas questões erradas mesmo quando tu tem princípios, valores, porque, infelizmente, só o teu talento não basta, né, pra te entrar como elenco, por exemplo, da novela. Existem vários processos, a gente sabe, né, e que realmente é muito difícil, é muito disputado, ou seja, pessoas do Brasil inteiro vão para o Rio de Janeiro, vão para São Paulo para tentar esse cargo, né? E é muito disputado, é muito difícil. Algumas dão tudo que podem, né? Exatamente. Pra conseguir. E é uma selva de pedras, né? Então é bem complicado. Pessoas tentando puxar o tapete. Sabe que eu entrevistei, Luca, certa feita, um grande modelo, não vou dizer quem é, e ele contou algumas histórias em off de alguns diretores de novela que convidavam ele para sair e tal. E eu fiz essa pergunta pra ele, se ele... Cara, mas você fez tudo o que tinha que fazer? Ele assim, mano, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer pelo sucesso. Foi a minha escolha. E aí você entende, né? E é uma escolha, exatamente, mano. Ele fez a escolha e você não fez, né? Não, essa é a questão, né? Principalmente nós, assim, mulheres que somos aqui do sul, extremo sul, pra eles é interior e, na verdade, querendo ou não, comparado a uma cidade grande, é realmente, né, mano? Então... essa é a visão. Se está aqui na Globo, se está aqui no Projac, é porque tem esse sonho e faria qualquer coisa por ele. Mas quando a gente tem princípios e valores, aí é onde tu te decepciona realmente com a profissão. Não vou te dizer que é uma verdade absoluta, né? Que é uma máxima, porque existem, claro, pessoas que trabalham corretamente, isso é óbvio, mas o que eu vi, eu realmente me decepcionei, né? Porque imagina, a gente sai aqui do sul de Santa Catarina para ir para o Rio de Janeiro sozinha, batalhar por um sonho, e a gente chega lá e percebe que é tudo muito diferente. Tá, mas aí decidiu. Então agora acabou, não quero mais ser atriz, não quero mais esse mundo de modelo, quero ser jornalista. Isso, foi assim. Eu fui para o Rio de Janeiro, tive essa experiência com artes cênicas, também como modelo.
Gostei muito, foi um momento muito importante, foi um divisor de águas na minha vida, só que eu pensei, eu gosto da comunicação, eu gosto disso, mas qual segmento que eu poderia me encaixar se não artes cênicas? Aí eu comecei a pesquisar sobre o jornalismo. E foi onde eu voltei. Na verdade, eu estava no Rio de Janeiro, fui para São Paulo, de São Paulo voltei para Santa Catarina e daí já iniciei a faculdade de jornalismo. Tá, mas daí começa a trabalhar na TV Sul quando? A TV Sul, na verdade, não foi onde eu iniciei a minha trajetória, né? Eu comecei no jornalismo, a primeira experiência que eu tive foi na revista W3, há muito tempo atrás, não sei se tu lembra da revista W3. Eu não lembro. Mas era um portal de notícias, foi lá onde eu tive o meu primeiro contato realmente com o jornalismo. Você fazia o quê? Escrevia? Fazia tudo? Isso, eu era jornalista de portal, né? Então eu iniciei cobrindo, na verdade, um espaço que eles precisavam, que era a área policial. Eu já cheguei no Fogo Cruzado, né? No policial. Já cheguei como repórter, jornalista policial. Então, eu iniciei, eu lembro lá, bem no começo da carreira realmente, que eu gostava muito e ainda gosto muito da causa animal, e eu me identificava muito com essa causa. Então, as pessoas me passavam as denúncias, na mesma hora eu ligava para o delegado Lucas. O delegado Lucas foi meu parceiro durante muito tempo lá na revista W3 para a gente fazer os resgates desses animais que sofriam maus tratos. Então, eu iniciei dessa forma e cobrindo, claro, acidentes e tudo mais que o jornalismo policial ele necessita, né? Então, no começo, eu me assustei, porque a gente vê muita coisa no jornalismo policial. Mas é isso que eu quero saber, né? Os meus amigos aqui que cobriam jornalismo policial, alguns contam histórias, né? Pô, o cara contou uma vez que pegou um corpo sem cabeça, pô, umas coisas loucas. Às vezes o jornalista chega antes da polícia. Exatamente. Então, como é que era lá? Era assim também? Na verdade, a gente tem que ter um sangue frio, na verdade, para trabalhar com o jornalismo de forma geral. Mas o jornalismo policial, ele exige muito estômago, realmente. Eu iniciei mais por essa área de resgate animais, cobrir acidentes, só que teve uma vez que eu recebi a informação do acidente, que eu cheguei no local, mano, antes do resgate, antes da polícia, antes de todo mundo. E foi algo que me marcou muito, foi um acidente que aconteceu lá em Araranguá e basicamente toda a família morreu. Caraca. Sobreviveu apenas uma criança e eu cheguei, obviamente, e vi, né? A família no carro, realmente já sem vida, né? Já sem sinais vitais, então me marcou muito porque a criança estava acordada, né? Então a gente olha aquela situação e foi um choque, porque a gente não imagina que tu vai passar por isso, né? Tu vai ver essas situações, porque são situações do cotidiano, infelizmente, né? Acontece. E me chocou, mas ali eu aprendi que eu tinha que ser forte no jornalismo, independente se eu estivesse no jornalismo policial ou não, a gente precisa ter uma casca grossa, né? O jornalismo, a gente lida com muitos assuntos difíceis de falar, e falando de acidente, de perder pessoas especiais, isso é muito difícil. Foi um choque também nas primeiras vezes que eu cheguei, onde tinha acontecido homicídio e a gente via, né, o corpo da pessoa sem vida. Mas eu vou te falar que tudo na vida a gente se acostuma e a gente acaba levando com normalidade. Não que a gente não sinta, né, a dor das pessoas. Essa sensibilidade eu acredito que eu nunca vou perder assim na minha vida, na minha profissão. Mas a gente aprende a agir da forma que precisa agir naquele momento. Então o jornalismo policial, já de cara, de início assim, me trouxe essa maturidade profissional mesmo, que era necessário e é necessário no jornalismo, né? Mas, ô Luca, eu entrevisto muitos amigos, bombeiros, médicos, né, que atuam em emergência e eles falam assim, mano, na hora a gente faz o que tem que ser feito. Se é pra chorar, se é pra depois, a gente faz em casa. Depois. É depois, na hora não dá. Na hora a gente precisa resolver, né? Pô, imagina o jornalista também, você não pode se emocionar, você tem que fazer o seu trabalho. Não, na hora ali não, claro, nós somos seres humanos, mas eu aprendi isso desde o início. Na hora que eu estiver trabalhando, independente do assunto que eu esteja tratando, e eu já tratei de assuntos muito delicados, de causa social mesmo, criança com câncer também, por exemplo, que na hora a gente faz virar um clima leve, a gente faz o nosso trabalho, mas é duro, hein? Mas é pontual. Eu saio da matéria, fiz meu trabalho, entrei dentro do carro da reportagem e eu desabo a chorar, porque a gente sabe que a gente está lidando com o sofrimento de outra pessoa. E na área policial é exatamente isso, como você falou, né? Os bombeiros, policiais também enfrentam várias situações, tem que lidar
de forma madura naquele momento, mas nós somos seres humanos, a gente sente, né, a dor do outro, né? E estranho seria se a gente não sentisse. Mas sabe que eu acho que eu não consigo ser esse repórter, eu sou muito chorão, pra mim não dá, cara. Eu acho que tem pessoas que não vão conseguir, né? Se tu não tem um controle emocional, é muito difícil tu conseguir fazer o teu trabalho. E falando sobre diversas situações, né, mano? Sobre essa sensibilidade que a gente precisa ter na medida certa para não chorar durante a entrevista, ou às vezes até mesmo para gerar uma certa emoção, exatamente para mostrar a emoção do entrevistado. Então é tudo muito calculado no jornalismo, né? Então essa maturidade é necessário. Mas você acha que a arte cênica te ajudou no jornalismo? O jornalista, ele precisa ser um pouquinho de ator? Ele tem que ter um pouquinho de ator? Precisa sim, mano, porque na verdade eu sempre brinco com as pessoas. Quem me conhece sabe, né? Eu sou muito brincalhona, eu sou muito boba. Então quem me vê atuando na minha profissão pensa: meu Deus, essa mulher é muito séria. Não dá pra fazer uma brincadeira, porque de certo porque a gente tem essa postura mais séria mesmo no jornalismo, né? Então, quem me conhece fora das telinhas percebe que eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, querendo ou não, é um personagem que a gente cria também. Eu sou uma pessoa muito sensível, por incrível que pareça, por mais que na hora que eu esteja trabalhando eu sou muito séria e consigo ter esse controle emocional, mas eu sou extremamente sensível, então eu saio da pauta e choro sim bastante. Tem problema, eu né? fico muito emocionada com as histórias das pessoas, me toca de forma profunda, eu não consigo me desvincular, por exemplo, das pautas que eu faço. Eu sempre penso: mas eu conversei com aquela pessoa, aquela família que está precisando. Às vezes faz tempo já que eu fiz essa matéria, mas eu ainda fico calculando uma forma de ajudar, sabe? Conversei com alguém que poderia ajudar aquela família. Eu não consigo me desligar, porque para mim não é só o conteúdo, sabe, mano? É além. O jornalismo para mim é muito além do que só gravar, fazer conteúdo, divulgar. Mas no portal você já tinha sua imagem exposta? Ou era só escrever? Na verdade, a gente fazia algumas lives e tinha um nome, né? Quando a gente faz uma matéria, a gente assina. Fiz também alguns trabalhos com relação a podcast, então tinha a minha voz inicialmente e a minha escrita, né? Na verdade... Aí na TV, imagino que daí a sua imagem... Na TV foi bem diferente. Foi. Então, quem é o Dalton? Dalton é o meu pai. Teu pai? Isso. Tá mandando um abraço aqui, parabéns pra Luca, uma ótima profissional, mas daí pai é muito puxa-saco, daí não vale, pai. Eu também, não dá, né, pai? Café com leite, pai, né? Não, aí pai não dá, né? Mas o teu pai é um grande crítico da tua profissão? Na verdade, como é que ele analisa a tua profissão? Exatamente, é isso que eu ia te falar. É pai, elogia quando necessário, mas também corrige ou dá o ponto de vista como telespectador, como ouvinte. Isso é muito importante, né? As pessoas precisam falar a verdade, não só aquilo que a gente gostaria de ouvir. E graças a Deus a minha família... Todos são assim como meu pai. Quando precisa corrige, mas quando é para elogiar, também elogiam muito. Isso dá o gás que a gente precisa para continuar, né? Tá, mas olha aqui no microfone já falei muita besteira. Acho que todo comunicador já falou, já se arrependeu, né? Dá uma notícia que não era. Você já fez isso? Já se arrependeu de dar uma informação que não foi tão assertiva? Mano, eu vou te falar que assim, é uma das coisas que eu mais me orgulho nesses 8 anos de profissão, é que eu nunca cometi uma gafe, eu nunca cometi, nunca falei algo que não deveria falar, ou citei um nome que não deveria, porque eu sempre fui muito cautelosa, eu levo muito a sério a questão ética da profissão. Mas qual é a graça de fazer comunicação assim? Exato, já errei, né? Obviamente já errei palavras, já me perdi, já gaguejei, já deu branco, isso sim, mas assim, falar, por exemplo, uma notícia que não era, ou lançar uma fake news, ou expor um nome que não deveria, isso nunca, porque na verdade eu já bati o pé muitas vezes, assim, nos lugares onde eu trabalhei, por essa questão. Eu me preocupo muito, né? Eu sei da responsabilidade que a gente carrega quanto profissional. Você pode destruir uma história, né, Luca? E pode, e isso acontece todos os dias. E o jornalismo tem esse poder realmente. O repórter, o jornalista, ele tem o poder de realmente destruir a vida de alguém se não checar uma informação, se divulgar algo que não tinha necessidade, às vezes por conta de um furo de reportagem, por conta de um lacre na internet, que hoje infelizmente a gente vê muito isso, né, mano? As pessoas querem views, querem curtidas, querem compartilhamentos e acabam esquecendo que atrás de qualquer notícia que seja divulgada, seja vinculada a um meio de comunicação,
ali existem pessoas envolvidas, existem famílias, histórias, então não pode ser trazido de qualquer forma e com irresponsabilidade, né? Ó, o Johnny tá mandando um abraço, tá dizendo que é fã do teu trabalho e tem um futuro brilhante. Que é o Johnny? O Johnny é meu namorado. Ah, por isso que ele tá dizendo que te amo, olha só. Rapaz, Ele falou? É, mano. Ó, Lucas, sou fã do seu trabalho, amor, sem dúvida, um futuro brilhante, te amo, olha só. É verdade, não, e ele é fã mesmo, assim, é muito parceiro. Fãzaço. É, ele é fã mesmo. Mas ele é do ramo? E eu não? sou muito fã também do trabalho dele, inclusive. Mas ele é do ramo? Na verdade, ele não é do ramo, mas ele é artista também, né? Ele é cantor, participou do The Voice, tudo, tem um futuro incrível também na profissão dele. É isso, então vocês, todo mundo foi pra TV aqui nessa Todo mundo acabou indo de forma direta ou indireta. Me conta da TV como é que foi. Você foi pra TV Sul, daí você tem a imagem realmente exposta. Foi, na verdade... O pessoal já começou a me conhecer a partir da Rádio Araranguá, né? Que eu trabalhava como produtora. Tá, você foi primeiro pra rádio? Primeiro pra rádio. Tá. Eu saí na verdade, eu saí da W3, fui pra Post TV, da Post TV eu fui pra Rádio Araranguá, e da Rádio Araranguá que eu fui pra TV Sul. E agora, ND, né? Ou seja, tem um percurso aí, né? Eu comecei então com a TV digital, na Post TV, que foi uma experiência muito boa também, foi só bem YouTube, importante para mim. Era só YouTube, a TV? Era só YouTube, isso mesmo. Aí fazia também um jornal lá, alguns minutos assim de notícias. Foi a primeira experiência que eu tive com tela mesmo, assim, com imagem. Aí a minha principal experiência, que eu sempre falo assim, que foi realmente um divisor na minha profissão, foi a partir ali da Rádio Araranguá, que eu tive uma experiência muito vasta, né, com relação à produção. Comecei como produtora dos programas jornalísticos, aprendi muito, né, com as pessoas que trabalhavam lá comigo, e apresentei também programas como Música com Notícia. E tive essa experiência no rádio. Nas transmissões acabava participando também, então as pessoas começavam a me conhecer e já falar: ai, tu é a Luca da Rádio Araranguá. Começou assim. Aí depois desse processo todo eu fui pra TV Sul, que daí foi onde realmente as pessoas me conheceram muito mais, né? Por exemplo, tava na rua, as pessoas já sabiam que eu era a Luca, apresentadora do Jornal do Meio-Dia. Aí vincula a imagem. Aí vincula, né? Realmente. Porque as pessoas não sabiam quem eu era exatamente, né? Porque conheciam a minha voz, mas não a minha imagem. E como é que foi isso, essa transição pra TV? Porque a TV mexe com o ego, a Rádio Araranguá é um canhão, você tava lá, poxa, tem 99,9% de audiência, não posso dizer que é 100%, mas é 99,9%. E é um canhão absurdo, né? Você tem esse vínculo. E às vezes quando você tá num canhão como a Rádio Araranguá, você não tem noção de onde você tá. Não, na verdade, quando eu iniciei o meu trabalho na Rádio Araranguá e as primeiras pessoas perguntavam: ai, tu é a Luca da rádio, né? Eu ficava: meu Deus, mas como que consegue saber quem eu sou, né? Nesse processo, até porque eu não aparecia muitas vezes, né? Na Rádio Araranguá. Eu tinha, inclusive, uma participação nos programas jornalísticos que era... Você não lia notícia? Não dava... Eu me lembro. Eu tô tentando lembrar o nome, porque infelizmente a minha memória ela é igual de um peixinho. Você entrava no programa e falava um pouquinho, não era? Uma coisa que eu acho que eu me lembro. Notícia da hora. Acabei de lembrar, notícia da hora. Então... a partir desse Notícia da Hora que as pessoas começaram a me conhecer. Então, eu percebi que a Rádio Araranguá é realmente esse canhão. Mas olha só, fazer rádio é uma coisa, fazer TV é outra. São mundos completamente diferentes, apesar de serem co-irmãos, né? Mas o rádio, você tem que ser dinâmica, você tem que... você tem que apresentar, mas você tem que estar ligado em tudo. É diferente da TV. A TV é muito mais controlado, é um ambiente, né, mais fechado. Você tem o tempo muito mais bem definido. No rádio, você tem que sambar um pouquinho mais. O que cada veículo te ensinou? Então, eu acho que o rádio, ele traz essa questão do dinamismo, né? Tu consegue falar sobre mais assuntos em menos tempo, tu tem essa dinâmica que é diferente da TV. Por exemplo, ainda mais no meu caso, que eu trabalhei em um jornal que era realmente um dos programas mais assistidos. Eu tinha uma hora certinho para poder trazer as informações, e tem uma produção gigantesca, né? Quando a gente fala de programa de televisão, com repórteres, a edição dessas matérias, o que vai entrar de comercial, o que entra de VT, as notas cobertas, ou seja, tudo é muito programado. Tu não consegue ser tão dinâmico quanto no rádio, mas essa experiência no rádio, ele traz essa questão de tu saber lidar com as situações. Ou seja, se tu precisa ser espontânea, ou quando algo dá errado, por exemplo,
o rádio ensina isso. Se deu errado, tu vai contornar a situação e tá tudo certo e vamos embora. O rádio é improviso. É o improviso, totalmente improviso. Então, quando tu vai pra TV, essa experiência com relação ao improviso é muito importante, porque nem sempre a máquina funciona, nem sempre o TP funciona, nem sempre as pessoas acertam quem está trabalhando, por exemplo, na produção. Então a gente precisa ter esse improviso ali certinho na ponta da língua, porque as pessoas estão assistindo e é ao vivo e não dá tempo de pensar, né? Ô, Lucas, sabe que por experiência a gente vê que quem vem da TV pro rádio tem mais dificuldade de quem vai do rádio pra TV. Eu já percebi. Quem vai do rádio pra TV se adapta melhor. Eu já percebi isso, mano, realmente. Eu acho que o rádio sempre teve esse dilema, né? O rádio vai acabar, vai ficar só a TV. Eu não acredito realmente nisso, porque eu acho que os profissionais que passaram por essa experiência do rádio são profissionais mais completos, sabe? Olha o exemplo do Ratinho. Ratinho, poxa, é um fenômeno na TV e olha a quantidade de rádios que o cara tem. Né? Olha a potência que é a rede dele. Então, quer dizer, não dá para questionar que isso não vai funcionar. E o cara continua tendo programa de rádio. Com certeza. Mesmo explodindo na TV, mesmo sendo líder de audiência e sendo um fenômeno na TV. Então, eu acho que esse é o grande exemplo, né? Que vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Com certeza. Então ela está aqui comigo, o repórter da NDTV. Vamos falar um pouquinho da ND, nossa parceira, grande veículo parceiro aqui, nosso co-irmão aqui da 92, Luca Luktenberg, é isso? Acertou. Acertei. Eu já volto aqui no Manos Radio Show, é rapidinho. E ela está comigo aqui, jornalista de formação, 8 anos de profissão, estamos falando sobre escolhas. Ela me falou que, né, quase foi uma global, esteve ali pertinho, né, trabalhou na nossa co-irmã Rádio Araranguá, trabalhou na TV Sul e hoje é repórter da NDTV. Luca Luktenberg, até o final da entrevista eu acerto. Luca, você tá na ND há quanto tempo já? Muito bem, o sobrenome é difícil mesmo, então é super aceitável o erro. Até o final eu acredito que mas pra TV não é difícil, você tem que ficar explicando o sobrenome? Na verdade foi assim, inclusive na NDTV, né? Quando eu iniciei, os apresentadores, por exemplo, o Nader, a Márcia, tiveram uma certa dificuldade ali pra reproduzir, né? Pra pronunciar o Luktenberg, mas aprenderam já. Tá, Luktenberg. Não é tão difícil assim, é que é um trava-língua, né? É Luca Luktenberg, então... É verdade, tem isso também. É difícil Tá, mas mesmo. Luca é nome? Na verdade, não é nome, né? Luca é apelido de infância. Qual é o nome? Meu nome dá pra falar, só não pode usar ele depois, não, né? Tá, não vamos revelar. Vai, qual é? É Luara. Luara? Meu nome é Luara. Olha, tá aí um nome que eu acho que eu nunca ouvi, Luara. Eu também não conheço ninguém com esse nome. Luara, virou Luca. Virou Luca, desde criança, na verdade, é Luca. Tem gente que pensa que eu coloquei como nome artístico, mas não é não, gente. É apelido. É apelido. Tá, me diz uma coisa, ND quanto tempo então? ND eu iniciei faz pouco tempo, faz 3 meses. Tá. E já foi direto para repórter na rua, isso? Foi. Tá. Foi direto. Já cheguei sendo contratada, na verdade, como repórter de rua, né? Que é esse trabalho aí que o pessoal acompanha ali nas minhas redes sociais e também na programação da ND. Tá, mas qual é a rotina de um repórter de rua para o pessoal entender? Tem alguns filmes que retratam lá nos Estados Unidos os repórteres de rua, né? A gente teve alguns nomes bem legais, expoentes aqui no Sul, mas qual é a tua rotina? Como é que funciona? Você simplesmente sai pra rua e aguarda um telefonema ou não é assim? Não, na verdade é tudo muito programado, né, mano? Porque TV, como a gente estava falando anteriormente aqui, tem um cronograma a ser seguido, né? Existem horários a serem cumpridos, programas que iniciam e terminam em um horário X. É tudo muito organizado, né? Quando a gente fala de programas de televisão. Então, digamos, eu inicio o meu trabalho às 14h, então eu vou pra rua gravar VT. Nós temos os produtores ali na NDTV. Não. Você inicia o trabalho meio-dia se arrumando. Você é mulher, você com certeza. Não é às vezes eu chego lá e não tô arrumado, me arrumo no camarim, confesso. Tem não chego pronta, chique, não. Camarim é chique, eu acho. Camarim é chique. Eu acho chique demais também. Tem aquelas luzinhas? Tem a luz, tem as maquiagens a nosso dispor, então é maravilhoso, gosto muito. Tem maquiador ou não? Tem maquiador, mas para os apresentadores dos programas, né? A reportagem se vira, né? A reportagem se vira. Até porque é muito difícil ter um horário para maquiar um repórter, porque tá sempre na rua, tá sempre saindo, então é difícil mesmo. Tá, mas vamos lá. Então, oficialmente, às 2 você vai. Às 2h, aí eu já chego com uma lauda pronta, que seria o VT que eu tenho que gravar naquele dia, né? Para que as pessoas entendam um pouco, o VT seria a matéria, né? Que a gente sai para gravar.
eu saio para gravar essa matéria, faço o conteúdo, volto para a TV e no meu caso, eu entro sempre ao vivo no estado a partir das 6 horas da tarde, que é o programa Cidade Alerta e também o ND Notícias, ou seja, a minha participação na programação ao vivo seria nesses programas. Então eu sei que a partir das 6 horas eu já tenho que me deslocar, dependendo desse conteúdo que eu vou tratar. Mas você entra ao vivo? Entra ao vivo. Cara, ao vivo é outra tensão também. É o que eu te falei, né? Na verdade, não tem muito tempo para pensar. E na verdade não tem muito tempo nem pra gente entender o assunto que a gente vai falar. A gente pega o assunto, lê o assunto, tem que gravar ali em 5 minutos para já entrar com o máximo de informação que a gente possa passar. É decorar mesmo? Você tem que... Porque eu já vi muito repórter que fica com a colinha na mão. A gente fica com a colinha e essa colinha salva a nossa vida muitas vezes, inclusive. Você decora ali, mas você vai... É que é difícil decorar, porque na verdade não é apenas um conteúdo, são vários conteúdos que a gente tem que trazer nas entradas ao vivo. Às vezes, em uma única entrada, a gente tem que trazer 2 conteúdos que tem ligação entre eles. Então, são muitas informações, às vezes dados, às vezes números, nomes também de pessoas, de instituições. Errar então nome. É difícil. Errar nome eu acho... Errar nome não dá, né? Então é melhor a gente ter a colinha ali e por isso exatamente que os repórteres ficam com o celular na mão. Porque o famoso branco, ele pode acometer qualquer pessoa, né? Então, nesse caso da reportagem não seria diferente, então a colinha é necessário. Mas é assim que funciona, mano. A gente recebe informação, ó... Esse é o assunto, a cabeça, que no caso é a forma que o apresentador vai te chamar, é essa. E tu entra no primeiro bloco, final do primeiro bloco. Ou seja, a gente sabe que o programa inicia às 6, o primeiro bloco... Provavelmente eu entro entre 6h10 e 6h15, então eu já tenho que estar me deslocando e pronta, né? Mandando sinal, no caso, para Florianópolis, que é a sede, né? Mas você sai Record. Com o quê? Com o cinegrafista. Só o cinegrafista? Eu e o cinegrafista. Ele dá o comando. Exatamente. Ele que manda. Essa é a equipe do ao vivo, né? No caso, eu e um cinegrafista. O cinegrafista faz todo o processo de mandar o sinal para Florianópolis para que a gente possa entrar ao vivo. Aí eu recebo uma ligação da produção diretamente do estado, que vai me informando o tempo que eu tenho para me preparar, quando que eu vou entrar, se eu entro depois, porque existem várias praças, né? Então, Santa Catarina tem várias praças. E daí eles informam, ó, tu vai depois de Itajaí, tu vai depois de Blumenau, tu vai depois de Florianópolis. Então, eles passam a informação, a gente fica ali prontinha. Ô, Luca, mas recebendo esse retorno. Mas o desejo de todo repórter é entrar no Nacional? Que a sua matéria entre na Record Nacional? Não adianta, né? É o desejo de todo repórter de rua, né? Com certeza, é um almejo, acredito, de todo profissional, assim, principalmente a reportagem. Quando a gente fala de jornalismo, a reportagem de rua, eu acredito que seja um dos processos mais difíceis, porque a gente está embaixo de sol, embaixo de chuva, e é muito mais desconfortável, digamos assim, do que a gente trabalhar, por exemplo, no estúdio. Então, a gente ver esse trabalho sendo reconhecido nacionalmente é muito especial. Você já muito gratificante. Alguma reportagem foi pro Nacional ou não? Não, ainda não. Já entrei ao vivo também com São Paulo, por exemplo, que atende um público muito maior, por exemplo, que aqui em Santa Catarina, mas no Nacional não. Eu me lembro a loucura que foi aqui o assalto ao Banco do Brasil, os nossos repórteres aqui, os nossos amigos entrando em São Paulo direto, em Nacional direto, uma semana inteira, sabe? Isso foi uma loucura, cara. É porque a situação também impedia, né, repórteres aqui da região para poder trazer esse assunto. Então, infelizmente, é uma situação triste, terrível, né, que marca a história aqui de Criciúma, mas, querendo ou não, para os profissionais que apareceram, é um divisor de águas de alguma forma, né? Estão sendo vistos de forma nacional, então é uma chance, uma oportunidade de tu mostrar realmente esse teu trabalho, o trabalho que tu faz diariamente aqui. Tá, mas não cabe a você como repórter questionar a pauta, né? Cabe você fazer, né? Com certeza. Gostando ou não gostando, tendo afinidade com a pauta ou não, você tem que estar lá pronta para isso. Isso faz parte da profissão. Faz parte da profissão e o jornalista que escolhe a pauta, eu acho que deixou de aprender alguma coisa nesse processo, porque a gente não tem como escolher, a gente não tem como prever, por exemplo, algo que acontece, se vai ser difícil, se vai ser fácil, se vai ser um assunto que tu tem domínio ou um assunto que tu não tem a menor ideia de como funciona. Até esses dias eu tava rindo com a minha coordenadora, a Nani, porque me passaram uma pauta sobre o Tratado Mercosul e Europa, e eu falei, meu Deus, eu não entendo nada disso, mas a gente vai lá. Aí é onde entra a atuação, o quê?
sou especialista em tratar do Mercosul. Cheguei lá fazendo as perguntas que tinha que fazer, então assim, é difícil e é desafiador a profissão de jornalista. Porque a gente não domina todos os assuntos, diferente do que as pessoas pensam. Ué, tu é jornalista, tu não sabe sobre isso, tudo, tu não né? sabe sobre aquilo. Gente, somos seres humanos, pessoas normais que têm afinidades com certos assuntos e às vezes afinidade nenhuma com outros. Mas, como você disse, a gente não escolhe a pauta. Tá, olha só, e entrevistado, você coloca muita gente no ar com você, imagina, às vezes você vai entrevistar alguém e tem muita gente boa e muita gente ruim. E gente que trava na hora. Com certeza, tem, as pessoas ficam nervosas, né? Inclusive eu Ainda sempre... mais mete a câmera na frente, quem não tá acostumado. E aí, não é uma câmera assim pequena, né? É um trombolho, a gente brinca, porque assim, com certeza, as pessoas que não têm afinidade com isso, que não têm, né, esse domínio da comunicação, estão lá atuando no trabalho deles tranquilo e de repente vem a reportagem e quer fazer várias perguntas, enfim, trazer informação. Então a gente sabe que é difícil. Então eu acho que o primeiro ponto pra gente que é repórter ou jornalista é deixar a pessoa muito confortável, sabe? Para que ela realmente possa dar o melhor dela nas informações que ela vai trazer, por exemplo. Então eu sempre já chego brincando, já chego fazendo um clima mais agradável, mais descontraído para a pessoa realmente relaxar, porque às vezes, independe se é um assunto difícil, um assunto sério, eu acho que a gente precisa realmente deixar essa pessoa confortável. Principalmente as pessoas que não têm essa afinidade com a câmera, afinidade com o microfone, em falar em público. Então, é também responsabilidade nossa de fazer com que essa reportagem, essa entrevista, saia conforme que a gente planejou, muito próximo disso, né, mano? Então, mas olha só, a vida do jornalista, ela é marcada por algumas coisas, principalmente palavras como indiscrição, né, invasivo. Acompanha o jornalista, porque muitas vezes ele precisa ser invasivo, ele precisa ser indiscreto, ele precisa ser cara de pau, ele não pede autorização, ele não pede, se pedir vai receber não, então o jornalista precisa fazer o que tem que ser feito, em prol da matéria, em prol da reportagem, né? Como é que você enxerga isso? O jornalista, às vezes, ele precisa ser um pouco audacioso, assim, né? Bonito, gostei. Você trocou tudo isso por audacioso. Gostei. Bom, gostei, vamos mulher, audacioso, tá? Pra ficar mais chique, né, mano? Tá, bonita. Mas, na verdade, eu sempre vi essa questão também de uma forma diferente. Não sei se isso pode me prejudicar na minha profissão ou não, mas eu sempre fui muito educada e eu nunca deixarei de ser por conta da minha profissão. Ah, mas é um furo de reportagem, mas eu acho que educação, independente da tua área, da área que tu trabalhe, é primordial. Então, assim, se tem um combinado aqui, vamos supor, tô aqui com outras emissoras e essa emissora chegou antes, né, por exemplo, e tem um combinado, um respeito entre as pessoas. Eu acho que essa questão que a gente via antes, por exemplo, já passar o microfone na frente da outra pessoa para dar um furo de reportagem, eu não concordo com essa forma de trabalho, porque às vezes o furo de reportagem, inclusive, tu traz uma informação totalmente incompleta só pelo furo de reportagem. Às vezes compensa tu estudar aquele assunto e trazer a informação completa, entende? Então, eu acredito que tem espaço para todo mundo e eu não preciso atropelar ninguém. Claro que se existe uma informação, ó, tal lugar tá acontecendo tal coisa, tu vai correndo e se tu chegou, aí tu precisa, claro, se posicionar. Tu chegou primeiro, tu vai fazer a entrevista. Ah, mas fulano se meteu na frente. Dá licença que agora é minha vez. Então essas posturas são necessárias. Já teve que dar um chegar pra lá em outros repórteres? Já aconteceu, sim. Dá uma chegadinha pro lado aí? Já aconteceu. Mas assim, de forma educada também. Nada que fosse gerar uma discussão, algo do gênero, até porque seria extremamente chato, né? A gente luta tanto para manter uma imagem de educação, de ética, profissionalismo, daí a gente chegar e brigar com um colega de profissão seria terrível, bacana, né? E hoje é o seguinte, né, Luca? Todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um celular, tem uma câmera na mão, tudo vira notícia, todo mundo quer publicar alguma coisa para gerar um corte, não adianta. Você tem que tomar cuidado com isso também, né? Com certeza. Então, olha só, aí, você tá falando, por exemplo, de câmera e tal, mas muitas vezes já vi muitos repórteres entrar com celular, fia. Entrando, vai filmando com o que tem ali, não tem às vezes nem fone direito e entra porque você não pode perder. Com certeza, não pode perder o time, né? Se é o caso, por exemplo, se o que tu tem é um celular para entrar ao vivo, é isso que tu vai ter que usar. Então, nem sempre as condições serão perfeitas para te entrar naquela reportagem ou em um ao vivo. Quantas coisas podem dar errado, inclusive numa entrada ao vivo? Até ontem mesmo aconteceu do meu fone
que é o retorno, né? Com o Nader, no caso o apresentador, caiu e espatifou no chão. Ele simplesmente espatifou durante o programa Tinha ao outro vivo. ou não? A sorte é que caiu só um lado, né? Então eu ainda consegui escutar um pouco. Mas muita coisa pode acontecer. Então esses improvisos fazem parte também da rotina, né? Do jornalista. Eu nunca esqueço, acho que não sei se você lembra da transmissão do 11 de setembro, quando aconteceu. Eu lembro que eu estava num boteco aqui em Criciúma e tal, e aí o mundo parou aquela hora tal, acho que era umas 9 da manhã, 9h30, e entrou a CNN ao vivo em tudo que era lugar, né? Os repórteres da CNN. E eu lembro de uma apresentadora da CNN, que ela chegou na CNN como ela tava. Sabe assim, descabelada, sem maquiagem, cara de sono, e ela entrou ao vivo. Ela entrou, sabe aquela coisa, sentou e entrou, e começou começou a cobrir, tal, e trocaram para outro apresentador, deu uns 2 minutos, volta para ela já tava arrumada e maquiada. Eu nunca esqueço disso, assim, cara, a loucura, porque tem que ser, faz o que tem que ser feito. Com certeza, ainda mais em uma situação como essa, o 11 de setembro que tu citou, foi uma tragédia nacional, né? Mundial, na verdade, né? Muitas pessoas comentaram, então se acontece algo assim, o que é mais importante? Tu estar apresentável, as pessoas te acharem apresentável na câmera, ou tu trazer a informação? Então, a gente tira o que é prioridade nesse contexto, né? Então, claro, a gente se prepara porque existe essa possibilidade de se preparar para entrar ao vivo. Mas se acontecer algo que eu não estava pronto, só tinha eu de repórter, eu vou deixar de trazer informação porque eu não estava apresentável? Não, porque a prioridade do jornalista tem que ser trazer a informação, né? Claro que a gente se preocupa, a gente tenta manter esse padrão. Mas nem sempre é possível, como esse caso que tu trouxe. E tem alguma matéria que você se recusa a fazer? Tem algum limite? Diz, não, isso eu não gostaria de fazer, ou já disse não, ou até hoje não aconteceu? Na verdade, já aconteceu, por exemplo, de pedirem, né, quem estava acima de mim pedir para eu expor um nome, uma pessoa por questões políticas. E eu me neguei, eu falei, eu não trabalho dessa forma e eu não vou agir de forma antiética. Você falou mesmo? Falei sim, porque eu era apresentadora do programa, então obviamente não tem como a gente se desvincular. É claro que a gente tem emissoras, a gente trabalha, tem uma questão de hierarquia, a gente respeita muito essa questão, mas a gente não pode esquecer que hoje nós estamos em uma emissora, talvez amanhã em outra. Quem falou foi você, né? Nós somos um profissional à parte. O jornalista, ele carrega o nome dele em toda a informação que ele traz, em toda a notícia que ele traz. Então, eu ser responsável em expor uma pessoa de forma antiética ou até mesmo contra a lei, eu me nego, com certeza. Entendeu? Porque eu acho que princípios são inegociáveis. E tipo de matéria, assim, cobrir alguma coisa, nunca pensou em nada que seja um limite para você? Não pensei, mano. Eu acho que hoje as pessoas são mais coerentes também, pelo menos nos meios de comunicação que eu trabalhei, né? Então, eu nunca passei por uma situação, por exemplo, onde me exigiram trabalhar de uma forma que eu acho completamente errada. Se acontecer, talvez eu vá me posicionar e realmente falar, não, isso eu não faço. Você lembra como foi esse caso, né? De ter que expor uma pessoa por interesses políticos. Então, eu falei, esse tipo de trabalho eu não realizo. Você lembra da Suzana Naspolini, repórter? Que era daqui da Globo e tal, era nossa daqui, sim. E ela, poxa, ela fazia umas matérias muito loucas, cara, loucaça, assim, ela ia nos lugares, ela é muito divertida, então era um tipo de reportagem completamente diferente. E ela entrava na onda, entende? Ela não tinha medo de nada. Ao contrário, ela gostava da muvuca. Ela gostava, para mim é um outro tipo de repórter. Na verdade, eu tava falando esses dias até com amigos com relação a isso. Existem perfis também de profissionais. Existe o repórter do povo, existe o repórter mais sério. Enfim, e eu acho que a gente tem que explorar realmente isso. No meu caso, eu me identifico muito com as pessoas. Eu gosto do povo, eu gosto de ver gente, eu gosto de falar com as pessoas, ouvir histórias. Agora, um repórter, por exemplo, que ele não gosta muito desse contato com o povo, ele não vai exercer esse trabalho de forma tão excelente quanto uma pessoa que tem já essa afinidade com as pessoas, que gosta de estar nesse meio. Então, eu acredito que isso tu vai descobrindo ao longo do tempo para ver o teu perfil como profissional. E claro, eu carrego mais um perfil mais sério, trazendo notícias mais sérias, até por conta da minha postura, por conta da minha voz também. O tom de voz, ele traz algumas questões assim com relação a isso. O teu tom de voz é mais sério, é verdade. Ele é mais sério. Então passa
essa sensação, né? Essa imagem que eu realmente trago notícias mais sérias, mas eu amo o povo, eu amo estar no meio do povo. Se precisar ser divertido e engraçado, a gente vai ser também. Só que no jornalismo é isso que vai acontecendo, em qualquer área também. As pessoas vão vendo onde tu te destaca, como tu te destaca, e vão usando mais essas questões, né? Vamos supor, se eu me destaco mais no meio do povo, vai ser a repórter do povo. Se tu tem uma postura mais séria para apresentar um programa de TV, tu pode ser uma apresentadora. Então, eu acho que a gente tem que respeitar também um pouquinho dessas características que nós temos quanto pessoas e também quanto profissionais. O sonho de todo repórter é virar apresentador? É natural? Eu acredito que não. Não? Não é o sonho, porque eu tenho amigos que são repórteres e adoram estar na rua. Da reportagem. Amam a reportagem, amam essa questão de não ter uma rotina. Hoje eu tô em um lugar, amanhã eu tô em outro. E a apresentação, ela é mais monótona, né? Porque tu vai estar dentro de um estúdio, claro que os assuntos serão diferentes. Mas é padrão. Mas é padrão. Tu vai estar tal horário no estúdio e vai sair tal horário. E esse é o teu trabalho. E eu admiro muito os apresentadores que nós temos aqui na nossa região também, e no estado, né, de forma geral. Eu particularmente, Luca, gosto muito da apresentação e tenho muita vontade realmente de voltar a ser apresentadora, né? Porque essa experiência que eu tive na TV Sul pra mim foi maravilhoso, porque eu gosto desse contato com as pessoas, de poder trocar, realmente conversar com as pessoas. E no caso, pra mim, todo bom jornalista, ele tem uma agenda muito potente. A agenda do celular de um jornalista é a coisa mais potente dele, ou seja, as fontes, né? As famosas fontes. Como é que é isso no mundo de hoje? Tem muito fofoqueiro, quer dizer, muita fonte que te liga para dar informação? Existe, né? Na verdade, eu brinco que, inclusive, o jornalista é um fofoqueiro remunerado, né, mano? Porque a gente tem que estar por dentro de tudo, não tem como escapar disso. E a agenda telefônica de um jornalista, gente, é uma loucura. Eu nem sei mais quantos números eu tenho, quantos contatos eu tenho, porque são tantos. E às vezes a gente quer, inclusive, achar esses contatos e já não sabe mais nem como salvou, porque a pessoa já mudou de ramo, já mudou de segmento, enfim, de cargo. Quer dizer, político, né? Essa história. Com certeza. Cargo político, Deus. O cara não sabe nem onde. Minha esposa fala que a gente estuda para fazer fofoca profissionalmente. Exatamente. É a definição isso. dela. Então, a gente pode, né? Mas é isso. E a gente ainda pode fazer essa fofoca de forma tranquila, sem peso na consciência. E tudo é matéria, tudo é jornalismo. Luquinha, não dá tempo para mais nada. Grande prazer te entrevistar. Sucesso na ND. Tá bom? Um abraço pro Michel, diretor, para grandes amigos ali. Né? Sucesso, você tá num ambiente maravilhoso, a TV maravilhosa. Um abraço pro Petrelli, figuraça, né? Tá me devendo uma entrevista faz uns 5 anos aí, mas um dia ele vem. Obrigado pelo carinho. Muito obrigada, mano. Obrigada pelo convite. Adorei a entrevista. Muito bom falar sobre a nossa profissão. Isso brilha, né, os meus olhos sempre. E agradeço também a audiência de todos. Obrigado, Luktenberg. Vamos encerrar. Vamos encerrar acertando o sobrenome. Luca Luktenberg. Acertei. Não esqueça de uma coisa: nesse programa, nem todos jornalistas, mas todos humanos.